Olá pessoal, como estamos? Espero que esteja todo mundo bem, com o coração em paz, mesmo diante dos desafios da vida, né? Lembrando que os desafios estão presentes não para nos destruir, mas para nos ensinar alguma coisa, né? Que a gente precisa aprender. Então, olhos atentos para identificar essas coisas. Gente, hoje queremos falar sobre cristianismo, o que é ser cristão. Isso é muito sério, tá? Porque a gente pensa que ser cristão, muitos de nós pensamos que ser cristãos é frequentarmos determinado templo de pedra, determinada religião, desde quando o cristianismo verdadeiro é muito maior do que isso. Eu estou falando isso, gente, porque eu vi recentemente uma pessoa dizer que ia sair do cristianismo, ia deixar de ser cristã, porque a religião dela condenava o homossexualismo, né? E essa pessoa se dizia homossexual e disse que ia sair por conta disso. Desde quando o verdadeiro cristianismo nunca condenou o homossexualismo? Algumas religiões sim podem fazer isso, mas o cristianismo verdadeiro não faz isso. Jesus não julgou ninguém, ele deu diretrizes, né, quanto a condutas, mas ele não condenou de forma alguma ninguém, tá? Então por que a gente, ainda em nome das nossas religiões, a gente ainda tem tanto prazer em apontar o dedo, em julgar, em condenar? Por que a gente faz isso? Isso aí, gente, não é o cristianismo verdadeiro, não. E eu fiquei muito preocupado quando eu vi essa pessoa dizer isso, que ia sair do cristianismo porque a religião dela não aceita o homossexualismo. Jesus não julgou ninguém, tá, gente? Nós ainda cometemos o erro dos fariseus lá de 2000 anos atrás. Somos apegados à letra da lei, né? Aquela letra da lei mosaica que condenou o homossexualismo, mas ali no mesmo rol de leis nós temos também outras proibições. Por exemplo, apedrejai seus filhos que são viciosos, né? Coisa que é inadmissível hoje em dia. Então, por que a gente desconsidera umas e considera outras, né? Isso não faz sentido. Precisamos rogar a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo maturidade espiritual para a gente entender o que era para aquele povo, para aquela época, e o que era realmente atemporal, como, por exemplo, os 10 mandamentos, tá? Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se a gente tiver isso dentro do nosso coração, sim, nós vamos estar sendo verdadeiramente cristãos, porque aí nós não vamos julgar o próximo, nós não vamos cometer nenhum daqueles erros dos 10 mandamentos, né, que estão lá bem claros para a gente, e a gente não vai estar aí muito preocupado com o restante das leis mosaicas que foram feitas como apenas um instrumento de regulação social. Outro ponto que é importante a gente tocar é na questão do Deus que a gente acredita, o Deus ainda aquele tribal, né? O que a gente conhece como o Senhor dos Exércitos lá do Velho Testamento, gente. É o Senhor que salva um povo e condena o outro povo à morte, né? Esse Deus que tem um povo privilegiado em detrimento do outro. Isso é uma visão ainda um pouco até infantil, porque Deus não privilegia ninguém. Jesus já falou, cada um segundo as suas obras, tá? Não tem privilégio na criação divina. Então nós ainda muitas vezes pensamos que Deus é um Deus tribal, né? Que nosso Pai é um Pai que privilegia uns, né? Nós pensamos com a cabeça aí de 4.000 anos atrás, né? Vejamos o quanto é difícil a gente mudar o pensamento, né, gente? A gente precisa se atentar a isso. Aí você fala, Gonçalo, mas minha religião, na verdade, ela me faz, eu estou pensando aqui, ela está me fazendo me afastar do verdadeiro cristianismo. Ela condena as pessoas que estão fora e tal. Eu vou sair. Assim,
não precisa sair. Seja um instrumento de modificação lá dentro da tua religião. Eu, com muita alegria, eu vi o Papa Francisco, da querida Igreja Católica, que eu admiro tanto, a Igreja Católica, ele dizer que Deus não criou o mundo em um passe de mágica, que aquilo ali foi um simbolismo, uma simbologia. Ele acredita na evolução, coisa que a ciência já provou, a teoria da evolução. Então, não precisa sair da religião, basta adaptar o que precisa ser adaptado. Nós aqui na Terra estamos com 2 objetivos principais: a gente se aprimorar e aprimorar o mundo que a gente vive. Primeiro a gente se aprimora e automaticamente a gente vai aprimorando o nosso redor, tá? Então, não precisa sair da religião. Modifica o que precisa ser modificado. Faz esse esforço, tá? Porque muitas vezes o problema não é a religião em si, mas os religiosos. E eu vou falar da doutrina que eu sigo, o Espiritismo, que para mim é maravilhosa. E Chico tem uma frase muito boa e disse: se no Espiritismo eu não tivesse encontrado Jesus, eu não teria ficado. Eu também, eu digo a mesma coisa, Mas também tem outra que diz o seguinte: o Espiritismo é maravilhoso, nós espíritas nem tanto. Então, perceba que muitas vezes o problema somos nós mesmos. Nós que fazemos as interpretações dos ensinamentos que vêm lá do alto. Então nós cometemos erros, somos humanos. Então, a gente precisa de oração e vigilância a todo momento para que a gente não cometa equívocos de interpretação dos ensinamentos superiores, tá bom? Vamos rogar aí a Deus. Você acredita em Deus, em Jesus? Se você acredita no Espiritismo, rogue a Deus, a Jesus e aos Espíritos de luz para que nos dê maturidade espiritual, para a gente continuar no caminho que é o certo e modificar aquilo que precisa ser modificado dentro das nossas religiões, das nossas doutrinas, tá bom? Lembrando, o cristianismo está acima de todas as religiões. Nosso compromisso é com Jesus. A gente precisa ver se a gente está seguindo os ensinamentos do Mestre, os ensinamentos verdadeiros. E um deles é: não julgueis para que não sejais julgados, tá certo? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe e que nosso Papai do Céu seja sempre louvado.